Os Correios, eles são um motor do desenvolvimento econômico brasileiro. Quando eu falo motor do desenvolvimento econômico, eu falo principalmente pela característica dos Correios de, às vezes, subsidiarem pequenas cidades com agências em locais onde essas agências, às vezes, dão prejuízos, né? Subsidiarem novas atividades. Os Correios, aos poucos, eles vão criando novas modalidades aí de transportes. A venda por internet, agora tem o transporte E, né, que foi retirado pelo Temer. Retirar os Correios das mãos do povo é, sem dúvidas, criar uma brecha para que o transporte no Brasil fique num monopólio privado. Por quê? Ah, não, mas aí a gente vai ter concorrência. Mentira. Se fosse para ter concorrência, as empresas que já estão no Brasil estariam concorrendo pau a pau com os Correios. Por que que essas empresas que estão hoje atuando dentro do Brasil não investem o dinheiro que eles vão investir na privatização dos Correios, no crescimento dessas empresas, no sentido deles baterem de frente com os Correios? Não, a intenção é tomar o sistema de comunicação de cartas no Brasil, o sistema de transportes no Brasil. É perigosíssima essa atitude. Até porque, até hoje, nós temos ainda comunicações oficiais, comunicação de documentos, coisas que acontecem por cartas, e além disso, a gente tem como pivô da economia de desenvolvimento de micro-regiões. Quando a gente permite que o Correio seja privatizado, a gente permite também que determinadas áreas geográficas onde os Correios não dão lucro sejam esquecidas. Então a gente vai literalmente desligando partes do país. Olha, aquela parte ali não dá lucro, desligou, perdeu comunicação com o resto do mundo. Ah, mas no futuro eles poderiam produzir alguma coisa, vender pela internet, receber... Não, eles deixam de ser consumidores de produtos de outras áreas, deixam de ser fornecedores para outras áreas. Tudo isso porque os Correios deixam de ser vistos como motor da economia e passam a ser vistos como uma empresa simplesmente para gerar lucro. E a imagem que eles queimam bandeira do PT é uma estratégia que acaba funcionando muito bem para que nós, progressistas, assim, entendamos a venda dos Correios como algo merecido. Mas o que é o mais importante nesse momento? Os Correios empregam milhares de pessoas e a gente não pode representar todos os funcionários dos Correios por aqueles elementos que queimaram a bandeira do PT. Isso é um erro muito grande da sociedade. A sociedade, hoje, ela é conduzida a pensar que os Correios ajudaram no golpe, porque alguns elementos dos Correios estavam lá queimando bandeiras. Isso é uma isca, gente. Uma isca por quê? No momento que você começa a pensar sobre o absurdo de privatizar os Correios, você lembra daquela imagem e pensa, os Correios merecem. Não, como assim você está falando que todos os funcionários dos Correios são representados por aquelas pessoas que estavam naquelas imagens? Claro que não. Algumas pessoas estavam ali, não é necessariamente o pensamento da instituição, não é o pensamento majoritário do funcionalismo público. A gente precisa concordar que tem coxinha no funcionalismo público, tem bolsonarista no funcionalismo público, talvez tinha, porque agora eles perceberam que eles não fazem parte da ideologia do Bolsonaro e que vão ser cuspidos. Mas funcionários públicos votaram no Bolsonaro, mas uma coisa que a gente nunca pode fazer é cair nessa isca, achar que aquela imagem representa os Correios. Por quê? Porque eles estão usando aquela imagem exatamente para desmotivar o levante contra. No momento que você quer se levantar contra a venda dos Correios, você vê aquela imagem e fala, ah, não, os Correios merecem, porque eles fizeram todo esse espetáculo. Não, foram algumas pessoas dos Correios. Não foram todas as pessoas dos Correios. Isso é o mais importante. Vender o Bolsonaro foi eleito para isso. Ele foi eleito para privatizar tudo. Agora, usar essa estratégia de que, tinha corrupção. Olha, se tinha corrupção, não existe mais, porque no governo Bolsonaro não tem mais corrupção. Qual que é a justificativa de vender? Se acabou a corrupção no Brasil, para que você vai vender? O problema seria se o PT tivesse no poder, seu Bolsonaro. Agora que você está no poder, coloca um cara honesto como Flávio Bolsonaro, uma pessoa que jamais se corromperia como diretor dos Correios e deixa os Correios como patrimônio brasileiro. Não tem que vender mais. Pode colocar... Bota o Queiroz lá. Pode colocar seu vizinho também, para poder segurar lá um fuzil e falar, quem se corromper aqui morre. Bota alguém de sua confiança para não ter mais corrupção e não venda, seu hipócrita.
Falar que é por causa de corrupção que você está vendendo é muito estranho. Você está vendendo porque você foi financiado para chegar à presidência e vender tudo. Essa é a realidade. A gente sabe que com a venda você ganha por fora. Agora, usar a foto de algumas pessoas dos Correios para tentar desmotivar a esquerda para que ela não lute contra a venda é uma estratégia muito estratégica, a gente precisa concordar, mas é ao mesmo tempo covarde.